Senhores, vamos ao nosso vídeo de revisão sobre logaritmo, o de número 5. Neste vídeo faremos o comentário dessas 4 questões, que são questões retiradas dos vestibulares da nossa Universidade Federal do Estado de Ceará. O ideal é que você faça uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Bem, senhores, vamos aqui à primeira questão. Ele cita o seguinte: o valor de 3 vezes o logaritmo de 7/4 na base 343 sobre 64 é. Então, ele está interessado que você aplique um logaritmo na base 343 sobre esse valor. Em outras palavras, podemos dizer o seguinte, que ele está interessado que você calcule 3 vezes o logaritmo de 7/4 na base 343 sobre 64. É o valor de 3 vezes o logaritmo de 3/4 na base 343 sobre 64. Bem, senhores, vamos denominar esse logaritmo de x, para aplicarmos justamente uma das propriedades fundamentais que vimos anteriormente, que é a propriedade da potência, só que numa condição de volta. Ou seja, se temos n vezes o logaritmo de b na base a, ao trazermos esse n ao expoente b, ou de b, ficamos com o logaritmo de b elevado ao n na a. É justamente o que vamos fazer na primeira passagem da nossa resolução. Ficamos então com o logaritmo de 7/4 elevado ao cubo na base 343 sobre 64 igual a x. Bem, senhores, agora vamos aplicar a propriedade da definição do logaritmo. Podemos dizer que a definição do logaritmo, se temos logaritmo de b na base a igual a x, ao aplicarmos a definição, ficamos com a exponencial a elevado a x igual a b. Então, senhores, vamos aplicar justamente neste logaritmo a referida definição. Vamos ficando então com 343 sobre 64 elevado ao x igual a 7/4 elevado à terceira, ou ao cubo. Senhores, aí então já diminuímos um pouquinho, já tiramos, em outras palavras, o logaritmo da jogada. Então vamos agora tentar igualar as bases, já que temos uma exponencial do tipo mais simples. Então, ao fatorarmos o 343 e o 64, ficamos na dependência do 343 fatorado é o 7 ao cubo, e o 64 fatorado, em relação aqui, vou deixar na base 4, justamente a base de origem que estamos aqui, ficamos com 4 ao cubo. Ou seja, senhores, vamos aplicar neste primeiro membro da equação uma propriedade de potência. Se temos 7 ao cubo sobre 4 ao cubo, podemos trabalhar com 7/4 ao cubo. Continua elevado a x e o segundo membro só fizemos repeti-lo. Senhores, vamos aplicar aqui a potência da potência. Ou seja, no caso de AM elevado a n, podemos repetir a base e multiplicar os expoentes. É o caso da propriedade potência de potência, que vamos aplicá-la justamente aqui. Ficamos então com quem, senhores? Com 7/4 elevado a 3 vezes x. Igual, continua 7/4 ao cubo. Bem, gente, bases iguais na exponencial, podemos cancelar. Ao trabalharmos com os expoentes, ficamos com 3x igual a 3. E aí, senhores, isolando o x, ou seja, em outras palavras, podemos dividir a equação por 3, ficamos com x igual a 1. E quem é x, senhores? É justamente o pedido do problema. Ou seja, podemos dizer então que a opção correta do nosso problema é a opção D. Então, gente, aí uma das maneiras de você resolver esse problema. Mas vamos fazer de um outro modo, bem mais simples, bem, digamos, que seja menos trabalhoso. Bom, vamos continuar aqui no cálculo do mesmo problema. O 3 logaritmo de 343 de 7/4 na base 343 sobre 64. Senhores, vamos dar uma arrumadinha só na base. Ou seja, ficamos com 3 vezes o logaritmo de 7/4
Fatorando 343 é o 7 a 3 ao cubo. 64, na dependência da base 4, é o 4 ao cubo. Vamos aplicar a propriedade de potência justamente nessa base. Okay? Se eu tenho AM dividido por AM, uma fração, numerador e denominador elevados a um expoente comum, esse expoente podemos citá-lo acima dos dois, né? Usamos A sobre o B elevado ao expoente comum M. É o que vamos usar justamente nessa fraçãozinha. Fica quem? Ó, 7 quartos elevado ao cubo. Ok? 7 quartos elevado ao cubo, repetimos o restante. Olha, gente, o que temos aqui? A condição, ó, já o número do logaritmo é igual à sua base. Falta só a gente lembrar aquela propriedadezinha, né? Propriedade que vimos no vídeo anterior. Se temos uma base em potência, esse C podemos arrastá-lo em produto na divisão, condição divisória, para o símbolo antecipando ao símbolo do log. E o 1, né, que no caso do expoente de B, vem antecipar. Então ficamos com um logaritmo de B na base A elevado ao C, podemos trabalhar com ele sendo 1 sobre o C vezes o log de B na A. Se tiver dúvida dessa passagem, dessa propriedade, dê uma olhadinha no vídeo anterior que você encontra vários exercícios sobre ela. Bom, então é o que nós vamos fazer aqui, só que aqui já temos um 3 dividindo, então ele vai dividindo quem? Ó? Esse 3 vai passar a dividir o que já existe. Então ficamos como, gente? 3 sobre 3 vezes o log do 7 quartos na base 7 quartos. Ora, o que temos aqui, ó? Logaritmo de 7 quartos na base 7 quartos, senhores, é a propriedadezinha que nós temos decorrência da definição. Nosso primeiro vídeo, log de A na base A é 1. Então aqui vamos ficando como, ó? 3 dividido por 3 é 1. Esse aqui também é 1. E 1 vezes 1, senhores, é 1. Então aí uma outra maneira de você resolver esse problema, né? Que serve de modelo para vários e vários outros. Bem, senhores, vamos aqui à nossa segunda questão, que é uma questão adaptada da nossa UFC. O valor da expressão E, que é essa expressão aqui, onde o A é 49, o B é 27, o C é 1 sobre o 32 e o D é 3 meios. Então, senhores, ele está interessado que você determine o valor deste E, ou desta expressão E. Vamos fazer da seguinte forma, vamos dar uma arrumadinha nesses valores dados aqui em condições fatoradas. O A, ó, podemos trabalhar com o A, que é 49, sendo 7 ao quadrado. O B, que é 27, 3 ao cubo. O C, que é 1 sobre 32, podemos, ao passarmos o 32 a numerador, propriedade de potência, ó, vai o expoente negativo. Se você fatorar o 32, dá 2 elevado ao 5. Mas como ele está elevado a menos 1, 2 elevado a 5 elevado a menos 1, podemos então trabalhar com ele sendo quem? 2 elevado a menos 5. Aí então o nosso C e o D, senhores, continuamos ou vamos deixar assim mesmo. 3 meios conforme o dado. Bom, vamos calcular aqui o seguinte. Em primeiro lugar, vamos dar uma melhorada nessa primeira parcela, digamos, do nosso numerador. Log de 7 na A. Quem é A? Vamos trabalhar com ele 7 ao quadrado. Ou seja, ficamos a depender log de 7 na base 7 quadrado. Aplicando aquela propriedadezinha que vimos há pouco, propriedade da base do logaritmo sendo uma potência, né? Ficamos então com o arrasto desse 2 para antecipar o log e o 1, né? Antecipar o log. Fica então 1 meio vezes o log de 7 na 7. Ok? Repetimos o arrasto do 2. E aí então ficamos a depender de 1 meio que multiplica 7 por 7. Logaritmo de 7 na base 7. Mas, senhores, quem é log de 7 na 7? É 1. Então vamos ficando com 1 meio vezes 1. E 1 meio vezes 1 equivale a quem? Ao meio. Então já matamos aqui a primeira parcelazinha do numerador. Seu valor numérico, ou seja, o logaritmo de 7 na A, vamos trabalhar com ele valendo o meio, já que o A, conforme citado, tem valor numérico 49, ou 7 ao quadrado. Senhores, vamos ao log de 9 na base B. Chegou a vez do B.
vamos usar o B, que no caso é 27, na condição fatorada, né? Ficamos com o logaritmo de 9 na 27, e o 27 fatorado é 3 ao cubo. E o 9 fatorado, senhores, é 3 ao quadrado. Gente, vamos agora, ó, aplicar essa propriedade, só que no lugar de aqui ter 1, ó, nós temos um 2. Então, vai ficando, ó, 2 vezes, mas o 3 vai também. Então, vai ficando 2 terços, que multiplica logo de 3 na 3. Ok? Repetimos, vamos ficando com 2 sobre o 3, que esse 3 daqui, ó, expoente da base, vezes quem ficou? Log de 3 na 3. Quem é log de 3 na 3, senhores? É 1. E 2 terços vezes 1, 2 terços. Então, gente, a nossa segunda parcela no numerador é, no caso, o seu valor numérico 2 terços. Vamos começar o nosso denominador com log de 64 na C. Quem é C, senhores? Vamos trabalhar com C valendo 2 elevado a menos 5. Então, vamos ficando com logaritmo de 64 na condição fatorada, hein? É 2 elevado ao 6. E o C, conforme vimos aqui acima, ó, é 2 elevado a menos 5. Vamos ao arrasto ao tombo do 6, tipo que fizemos aqui acima, ó, o 6 sobre o menos 5. Então, vai ficando 6 sobre o menos 5 vezes log de 2 na 2. Olha, gente, mas quem é mais dividido por menos, dá menos, né? Vai ficando aqui menos 6 quintos vezes log de 2 na 2, 1. E menos 6 quintos vezes 1, senhores, é o menos 6 quintos. Então, pegamos o nosso primeiro valor do denominador, esse fatorzinho aqui, né? Aqui é uma multiplicação. Vamos ficar, então, com, já temos o meio, mais 2 terços sobre o menos 6 quintos. Cuidado com 72, vai multiplicando tudo. Vamos para o cálculo no quadro seguinte, do logaritmo de 4 nonos na base D. E o nosso D, ó, valendo 3 meios. Então, já temos o meio, 2 terços e menos 6 quintos. Repetimos, só está faltando esse caso aqui para o cálculo da expressão. Bom, senhores, então vamos, temos já o valor do D, né? Que o D é o 3 meios, vamos usá-lo. Então, vai ficando logaritmo de 4 nonos na base D. Mas quem é D? 3 nonos. 3 meios, desculpa. Olha só, fatoramento do 4, 2 ao quadrado. Fatoramento do 9, que é o número do logaritmo, 3 ao quadrado. Então, ficamos a depender de quem, ó? Logaritmo de 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado na base D, que é 3 meios. Senhor, vamos dar uma arrumadinha nessa potência aqui, ó. Se temos 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, já usamos hoje. Agora, podemos dizer que é o 2 terços ao quadrado, já que esse expoente é comum ao numerador e ao denominador. Olha, temos quase já a igualdade das bases. Ora, o que vamos fazer para igualar? Vamos inverter isso aqui, né? Se eu tenho 2 terços ao quadrado, se invertermos ou trocarmos a posição entre eles, você vai trocar o sinalzão desse 2 aqui, passa a ser negativo. Ou seja, repetimos o log e a sua base, e o número do logaritmo, ó, que é 2 terços, passamos a trabalhar com 3 meios, justamente para a condição da igualdade, e o 2 aqui passa a ser menos 2. Vamos fazer o menos 2 via antecipar, ficamos com menos 2 vezes o log de 3 meios na base 3 meios, é 1, né, senhores? Então, gente, o log de 4 nonos na base D, ele tem valor menos 2. Bom, agora vamos partir para cima da expressão, já que temos esses valores todos aqui, ou seja, vamos ao cálculo do nosso E. Ou seja, ficamos com 72 vezes log de 7 na base A é 1 meio, mais o log de 9 na B é o 2 terços. Soma 1 meio mais 2 terços do nosso numerador. Senhores, vamos ao denominador. Log de 64 na C é o menos 6 quintos, vezes log de 4 nonos na D. 4 nonos na D fizemos agora, é o menos 2. Bom, vamos aqui fazer um arranjo, uma arrumadazinha, ó.
adicionar frações com o denominador diferente. Vamos ter que tirar o mínimo, que no caso aqui é 6, e aqui vamos só multiplicar, né? Menos 6 quintos vezes menos 12 vai ficar 12 quintos, ou seja, ficamos com 72, está aí a tirada do mínimo, ó, 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido mais, né? 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 2, 4. E aqui o nosso 12 quintos. Senhores, vamos fazer um trabalho nesse miolozinho aqui, ou seja, dividir frações, conservamos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. O 72 continua onde está. Ficamos então com 7 sextos vezes a inversão de 12 quintos, é 5 dozeavos. Multiplicar frações, senhores. Ficamos com 72, que multiplica 35 vezes sobre 6 vezes 12, dá o 72. E 72, que multiplica 35 por 72, dá para cancelar o 72 e ficamos apenas com 35, senhores, que é justamente o valor da nossa expressão. No caso, em termos de alternativas ou opções, a opção, no caso, é a A. Então, gente, aí uma questão da nossa federal, condição adaptada devido à sua extensão do enunciado, mas temos aí várias passagens que dá para você aplicar em muitas e muitas outras questões. Senhores, vamos a C. Outra questão da nossa federal, Universidade Federal do Ceará. Sendo P e Q números reais e positivos, está citando já a condição do P e do Q. Se logaritmo na base 3 do logaritmo de P dá 5 é igual ao logaritmo na base 5 do logaritmo de Q na 3, ambos são iguais entre si, iguais a zero, então a soma de P mais o Q é igual a. Senhores, temos aqui uma dupla igualdade, né? Ou seja, esses dois sistemas de log iguais entre si e ambos iguais a zero. E a nossa meta é a soma P mais Q. Então, uma das maneiras de chegarmos lá, vou tomar, no caso para a nossa solução, primeiro o cálculo do P. Vamos tomar esse primeiro log, sistema de log, e aplicar igual a zero. Para o caso P, então vamos ficando assim, né? Log na base 3 do log de P na 5, igual a zero. Senhores, aplicando a nossa definição, né, se eu tenho log de B na base A igual a x, transformando a equação exponencial, ficamos com A elevado a x igual a B. Então, aqui nós vamos trazer esse 3, ó, em cima desse zero aqui, como se diz. Então, vai ficando o quê? Ó? Log de P na base 5 igual 3 elevado a zero. Acabou, né, gente? Porque 3 elevado a zero é 1. E aí, novamente, aplicando a definição para o caso P, ficamos com P igual a 5 elevado a 1. E 5 elevado a 1, senhores, nos fornece o P igual a 5. Pronto. O P, uma das parcelas do pedido, já temos. Vamos para outra. Vamos para o caso Q. Vamos tomar agora essa segunda dependência, digamos, de igualdade, para o caso do cálculo Q. Então, senhores, é uma repetição da anterior, só que aqui vamos aplicar a definição em cima desse 5 elevado a zero, fica 5, log de Q na base 3 igual a 5 elevado a zero. Mas quem é 5 elevado a zero, senhores? É o velho 1. Log de Q na 3 igual a 1. E, novamente, aplicando aqui a definição, fica-se com Q igual a 3 elevado a 1, que nos fornece o valor do Q, que é 3. Mas, senhores, ele nem quer só P e nem Q. Ele está interessado no P mais Q. Verificamos que o P e Q satisfazem ao enunciado do problema, né, a condição de exigência, existência. Né, se você quiser, você pode até provar aqui, né, se o Q for 5, realmente vai se verificar, porque fica log de 5 na 5 é 1, e log de 1 na 3 é 0, beleza? Aqui do mesmo jeito, né, se o Q é 3, ficamos com log de 3 na 3 é 1, e o log de 1 na 5 também é 0. Bom, mas o que nos interessa é a soma, está tudo satisfatório aí, digamos, em cima do velho P e Q. Vamos para ela. Então, para adicionarmos, é só tomar o P mais Q, o 5 mais 3, chegamos a 8. Opção do problema, senhores, opção D.
Então, gente, aí um problema também envolvendo algumas das propriedades de definição dos nossos logaritmos. Senhores, e finalmente a quarta questão, uma questão um pouco longa, mas vamos tentar aqui realizá-la. A opção que figura a solução da equação 3 elevado a x ao quadrado menos 8, mais o logaritmo na 10, do logaritmo desse produto de radicais do 10 na 10, igual a zero é. Bom, senhores, vamos aqui fazer por etapas, né? Ou seja, vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos calcular esse segundo logaritmando aqui, não? Nós temos dois logaritmos, né? Então, nós temos dois logaritmando o número de logaritmo. Esse aqui, vamos denominar o logaritmando é o número do logaritmo desse log, chamando de 2, segundo logaritmando. E esse colchetes aqui, né? É o logaritmando desse primeiro log. Bom, vamos aqui então para a raiz quadrada, a raiz décima da raiz décima da raiz décima do 10, que é o número desse logaritmo, ou então esse logaritmado. Bom, para chegarmos lá, senhores, uma pequena revisãozinha. Uma das propriedades radicais, você tem, digamos, um produto de radicais, determinado radicando, lógico, com as suas devidas condições de existência, vamos aqui fazer uma transformação a um só radical. Para isto, você multiplica os índices dos radicandos, no caso M e NP, põe lá no gancho, repetimos o radicando. E aí, se necessário, se for usar a transformação da forma do radical para a forma de potência, ficamos com R, subtende-se elevado aqui no caso a 1, né? R elevado a 1 sobre o índice do radical, que no caso é o produto. É justamente o que vamos aplicar aqui. Ou seja, vamos fazer uso dessa propriedade na raiz décima da raiz décima da raiz décima do 10. Ou seja, vai ficar como raiz 10 de 10 vezes 10 vezes 10 de 10. Bom, isso aqui dá quanto? 1000, né, gente? Ficamos então com a raiz milésima, ou a raiz 1000 de 10. Ora, usando a condição, podemos dizer que fica 10 elevado a 1 sobre 10 sobre 1000, ou então 1 sobre 10 ao cubo. E aí, se vamos fazer logo esse transformezinho aqui. Se temos 1 sobre 10 ao cubo, usando a condição da potência de expoente negativo, podemos usar e ficar com 10 elevado a quem? A 10 elevado a menos 3. Então, senhores, este produto, digamos, de radicais fica, digamos, resumido a 10 elevado a 10 menos 3. Bom, então, vamos ao trabalho de agora. Ó, ficamos com logaritmo. Vamos aplicar esse colchetes aqui, ó. Em outras palavras, o primeiro logaritmando. Tá? Então, vamos calcular quanto é que é o log desse produto de radicais do 10. Repetimos esse colchete. Ora, gente, fizemos há pouco. Quem é esse produto de radicais? Fizemos, ele vale 10 a menos 3. 10 elevado a 10 a menos 3. Então, vamos usá-lo no valor dessa rapaziada toda. Fica, então, logaritmo na 10 de quem? Dessa equivalência. Olha só, quem temos aqui, ó. Vamos usar a propriedade zona do expoente. Tomar esse cara aqui, ó, e trazê-lo antecipar, né? Já que vai ficar, ó, belezão aqui. Então, vai ficando quem, ó? 10 elevado ao menos 3, vezes quem fica? Log de 10 na 10. Olha, gente, mas quem é log de 10 na 10? Estamos doutores nisso. É 1, né? Então, 10 elevado ao menos 3 vezes 1 é o próprio 10 a menos 3. Então, senhores, este colchete todinho, ele tem valor numérico 10 a menos 3. Vamos agora para quem? O cálculo do segundo termo dessa equação, que é o colchete, que é o log e o envolvendo o colchetes. Olha só, o colchetes nós fizemos aqui acima. Ele vale quanto? Ó? 10 a menos 3. 10 a menos 3, vamos usá-lo no lugar desses colchetes. Então, vai ficando quem, gente?
log de 10 a menos 3 na base 10. Olha, vamos novamente trazer o expoente, ó, antecipar o log. Menos 3 vezes esse log de 10 na 10, doutores, nisso. Menos 3 vezes 1 é o menos 3. Então, meus doutores, ficamos com a expressão toda, digamos, a expressão, o segundo termo dessa equação, valendo o que? Em menos 3. Ou seja, a equação ficou reduzida a 3 elevado a x ao quadrado menos 8, menos 3 igual a 0. Vamos virar o quadro para concluir. A nossa equação vai ficando, então, 3 elevado a x ao quadrado menos 8, menos 3 igual a 0. Senhores, vamos trazer esse menos 3 a segundo membro, ele passa positivo. Equação exponencial mais simples, ó. Vamos ter condições de cancelar o 3 com o 3, trabalhando com esse expoente desse 3 no segundo membro, valendo 1. Então, senhores, x ao quadrado menos 8 igual a 1. É a nossa equação. Equação segundo grau incompleta, uma das maneiras de resolvê-la, vou trazer esse menos 8 a segundo membro, passa em soma, ou seja, passa positivo, 8 mais 1, 9. X ao quadrado, 9, senhores. Extração, ficamos com x igual a mais ou menos a raiz quadrada do 9. E quem é mais ou menos a raiz quadrada do 9, senhores? É o nosso mais ou menos 3. E aí, senhores, podemos citar, então, que a equação tem por solução o mais ou menos 3 em termos de opções, é a opção C. Bem, senhores, então aí um problema, né, um pouco trabalhoso, mas é bom você fazer uns treinos e você tranquilamente consegue. Bom, gente, deixamos no mais uma bateria de questões aqui para os senhores, em geral, todas elas retiradas dos nossos vestibulares. São questões simples, questões básicas, mas que já vão servir de treino aí para os senhores. Temos aqui as nossas primeiras 6 questões. Esperamos que o nosso gabarito esteja correto. Aqui temos mais 6, né? Também aí no caso, nosso gabarito, as nossas respostas. Não deixe de fazer esse treino. Em classe nós faremos esse treino, sim. E aqui, senhores, mais essas 7 questões, fazendo o total, né? 19 questões, senhores. Aí, novamente, chamo a atenção das nossas respostas, então, do nosso gabarito. Bem, gente, no mais, uma lembrançazinha aí do nosso turismo do Cascavel, o nosso centro comercial e a nossa agência do Banco do Brasil. Beleza? Bom, no mais, gente, bons estudos e até a próxima.